Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo do dia 17 de setembro de 2013. Campeonato Brasileiro que já tem o bloco de cima se distanciando do bloco do meio da tabela. Corinthians no final de semana, mais uma derrota, perdeu para o Goiás, no Pacaembu. O São Paulo conseguiu a segunda vitória e eu falei há quase um mês e meio atrás, 2 meses, que na segunda ou terceira rodada do São Paulo, do segundo turno, o São Paulo estaria fora da zona de rebaixamento, com Muricy, sem Muricy, com Autuori ou sem Autuori. Palmeiras que empatou com o América Mineiro, mas a Série B já está praticamente definida, os 2 primeiros principalmente. E o Cruzeiro venceu, o Botafogo venceu, amanhã os 2 fazem um grande jogo e hoje também teve o início da Champions League, com alguns resultados, algumas goleadas. Depois a gente vai passar todos os resultados aqui. Marquinho, primeiro o seu destaque inicial e os nossos canais. Boa noite, meus queridos, nossos canais, facebook.com/Bola em Jogo, nosso Twitter, arroba no Bola em Jogo, e o nosso Instagram, Bola em Jogo. Entra lá, curte, veja nossas fotos, nossos textos, tá bem legal. Mas o destaque vai Campeonato Brasileiro que eu tava falando aqui, deu uma achatada entre o primeiro Os 4 primeiros, eu acho. Entre o último da Libertadores para o primeiro do rebaixamento. É uma distância muito pequena hoje, são 11 pontos. Imaginando que o Corinthians está no meio desse... Né, o Corinthians está em sexto ainda, mas pegando ali o Atlético está no meio da tabela. Está mais próximo ainda do rebaixamento, mas com um jogo a menos. Tá interessante. Você falando do Cruzeiro, o Cruzeiro interessante do Cruzeiro, 7 vitórias consecutivas. O Grêmio que ia bem, só que perdeu, né? O Grêmio estava perdeu para o Atlético. Perdeu para o Atlético Mineiro. O Vitor. Marcelinho, tudo bem, meu amigo? Meu empresário. Tudo bom? Marcelo é meu empresário. Seu destaque inicial, Marcelo. Meu destaque inicial, vou falando em cima do que você falou do São Paulo. O São Paulo só saiu da zona do rebaixamento por uma questão de numerologia. Afinal, com 24 pontos, é óbvio que o São Paulo está fora da zona do rebaixamento. São Paulo está com 24 pontos. 24, numerologia. Mas não só ele, né? São 4 times. 4 times. 4 times estão com 24. 3, desculpa, 3. Começar falando então do São Paulo. São Paulo que jogou no Vasco, jogou no meio de semana, ganhou no meio de semana. O São Paulo jogou no meio de semana contra a Ponte Preta. Que foi, aliás, foi um dos piores jogos do ano, foi aquele São Paulo e Ponte Preta, quarta-feira. O São Paulo jogou 2 jogos contra ninguém. Um jogo fraquíssimo. E jogou contra o Vasco, que aliás é outro time muito fraco, mas venceu, duas vitórias, não estava ganhando nem isso. Antes, com 2 gols de Muricibol, como jogada aérea, mas não importa, vale gol. E você acha que essa chegada do Muricy, realmente o São Paulo agora está distante, já escapou? Ou não? Você acha que eles vão brigar até o final para cair? Não escapou de nada ainda, porque ainda faltam 17 rodadas para o São Paulo. O São Paulo teve um começo de turno parecido, né? O primeiro turno foi parecido o começo. Não quer dizer muita coisa. O Muricy mexeu com o vestiário, mexeu com o brilho dos jogadores, mas em campo mesmo foi fazer aquele recheio de volantes que ele adora e vai tirando os resultados. Isso que é importante. 0-0, 1-0 que nele sempre fala é goleada do jeito que as coisas estão. E eu acho que o São Paulo tem ainda um caminho a trilhar, pelo menos mais 16, 17 pontos para tirar esse negócio da frente de... Esse negócio de jogar com muito volante nem no videogame, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, tem que jogar com muito Tem um amigo aí que joga pra caramba. Bom que o senhor falou nesse assunto. Bom que o senhor falou nesse assunto. Baixei o demo dos 2. Amigão, eu juro pra ti que eu ia falar isso. E do Pro Evolution. Gostei dos 2. O peso me surpreendeu, eu pensei que ia estar ruim. Tá excelente. Tá muito bom, melhor, peso. tá muito mais parecido com o FIFA. Tá muito bom e eu acho que assim, o FIFA é muito bom, Marcelo. Os 2 são muito bons. Eu acho que eu tava falando com o meu primo agora. A vantagem do PES, acho que são pelo menos pessoalmente pra mim, são os campeonatos que tem no PES, eu acho mais bacana que no FIFA. Tem Sul-Americana, Recopa, Champions League, eu acho bacana. Não, eu achei que tá melhor. Esse ano eu vou comprar o Pro Evolution. Vai comprar ano passado eu fui no FIFA. Está comigo, inclusive. Eu sei, faz tempo que eu não jogo. Eu também comprei o FIFA, mas não ganhei uma partida naquela porcaria. Não, você tá de brincadeira. Amigão, tô camelando pra jogar, não é fácil, amigão. Não é fácil, é chato. Não é fácil. Deixa eu passar os resultados dos jogos da Champions League. Manchester United 4. Aliás, não, Marcelo, eu me esqueci. Sua opinião sobre o São Paulo, o que você acha? Não se livrou de nada.
Nós fizemos umas contas na sua casa aquele dia, Não né? se livrou de nada. Os próximos 3 jogos do São Paulo são jogos muito difíceis mesmo. As últimas 5 rodadas do São Paulo no campeonato são um verdadeiro inferno. Assim, não poderia, olhando a tabela hoje, não poderiam ter 5 jogos mais difíceis do que os 5 que o São Paulo tem nas últimas 5 rodadas. Então não tem absolutamente nada decidido. Contra a Ponte, se o São Paulo não ganhasse da Ponte, ia empatar com quem? O time da Ponte é muito fraco, hein? Pelo amor de Deus. E no jogo contra o Vasco, o São Paulo achou um gol no Muricibol, como você disse. E no segundo gol, o goleiro do Vasco deu de presente. Aquilo ali, o cara tinha que ser afastado terminantemente do futebol. Feliz Natal já, né? De fazer um negócio daquele. Não tem a menor condição de jogar como goleiro, ainda mais no Vasco. Tem um monte de moleque novo aí. Pô, o Vasco devia dar oportunidade, em vez de ficar inventando esses jogadores lá. E ainda me referindo ao São Paulo, o time de São Paulo não me convence. Pode ganhar, até de repente, pode até emplacar a terceira vitória amanhã contra o Atlético Mineiro. Amanhã ou quinta-feira o jogo? Amanhã mesmo? É amanhã. Entendeu? Que vai continuar não me Bom convencendo. jogo, mas o Atlético Mineiro vai ganhar amanhã. O Atlético ganha amanhã. Com facilidade. Pelo que o Cuca deu de declaração ontem no Bem Amigos, eu acredito que o Atlético vai ganhar amanhã. Que o Cuca já está falando em ganhar o campeonato. Em disparar, que agora o grupo centrou de novo, tal, que tem um Mundial, que está todo mundo com a cabeça no mesmo sentido. E realmente, o time do Atlético esse ano é o time que mais jogou bola aqui no Brasil. Fernandinho encaixou no time. O time que mais jogou bola no Brasil foi o Atlético Mineiro nas 5 primeiras partidas da Libertadores. E aí as oitavas de final com São Paulo. Depois disso, não fez grandes partidas. Não, depois foi carregando. Muito raçudos, muito heróicos, mas não foi apresentações bonitas. Mas é um time com muita qualidade individual. Muita qualidade individual. E você vê, né, o Fernandinho tá lá e o Dátulo que estavam encostados estão jogando bem lá. O Fernandinho já tá jogando bem. O Fernandinho encaixou, né? É um time pronto. O jogador, quando entra no time pronto, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil dele jogar. Ontem até foi engraçado, porque em determinados momentos no Bem Amigos, que sem o Galvão fica muito melhor com a apresentação do Luiz Roberto. Eu não assisto nenhum, amigo. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Eu assisti porque os convidados eram o Cuca e o Pato. E achei legal até. O Pato sempre tendo que se defender, né? Das polêmicas, as pessoas sempre falando que ele tá jogando mal. Posso até mudar de assunto e ir pro Pato já? Assim? Vamos falar do Corinthians. Só falar da sequência do São Paulo. Tem Atlético amanhã, aí sai pra jogar com o Goiás e recebe o Grêmio. Tá fácil. E no meio de semana eu acho que tem estreia na Sul-Americana. Ele ganhou do mais fácil, entendeu? Que era desses 4 da Ponte Preta. A gente calculou aquele dia 4 jogos, tá certo? Sim. Eram os próximos 4. Sim. Eu falei, o São Paulo no máximo faz 4 pontos. Exato. E você ainda disse, se ganhar de alguém, ganha do Vasco. Então, já ganhou do Vasco. Eu falei, você lembra? Que eu falei, se ganhar de alguém, ganha do Vasco. Não tá tão errado. Alerta pro Vasco. Que o Atlético é parada duríssima. O Goiás está jogando bem. É um time que está encaixado. E depois, qual é o terceiro jogo? O Grêmio. O Grêmio e depois acho que é o Botafogo, não é? Deixa eu ver aqui. Contra quem que é, Marquinhos? Dá uma olhada aqui. Vamos. É o Botafogo? Não, peraí que não tá indo. Não, o senhor já vê aqui. Não importa. Não, é o Santos na Vila. O Botafogo e o Santos na Vila também a dificuldade é a mesma. O que você ia falar do Pato, já apontando pro Corinthians? Comece falando, o que você achou? O Pato, eu vou dar minha opinião a respeito do Pato. É artilheiro do time no ano, hein? O Pato é um jogador diferente. Isso é fato. Você vê ele matando uma bola, você vê ele recebendo o lançamento. Ele é um cara muito diferente. Só que ele precisa de um jogador que lance ele em profundidade. Ele não é jogador para receber bola no pé. O Douglas é um cara do time do Corinthians que tem um perfil para fazer Teoricamente isso. seria. É, o que tem o perfil. Quando o Douglas joga bem e o Pato está em campo, foram as melhores participações do Pato com a camisa do Corinthians. E do Douglas. Foi o Renato Augusto no começo do ano. Mas é que o Pato não era titular ainda, entendeu? Sim, mas com o Douglas eu me lembro de ter assistido pelo menos 2 ou 3 jogos que Marcelo, o Douglas jogou muito. O Corinthians fez 6 grandes jogos esse ano.
foi contra o Tijuana, que foi um grande jogo. Aqui. Com o Milionário jogou bem aqui, com aquele jogo sem torcida. Os 2 jogos da Recopa contra o São Paulo, contra o Flamengo e o jogo de volta contra o Boca aqui. Sim. O segundo tempo muito bom. O segundo tempo, principalmente, foi esse. Para um time que é campeão do mundo, isso é muito pouco. Não adianta você bancar de xerifão com o escudo aqui e não jogar bola. Não tá jogando. Não tá jogando bola. Sim. Eu não acho que até... Eu acho que, por exemplo, você falar o time campeão do mundo, tem 5 jogadores que não são campeão do mundo, que são titulares do time. Jogadores muito fortes. O Edenilson não foi campeão do mundo. Estou falando titular. O Edenilson, o Pato não foi. O Gil não foi. Se bem que o Gil, amigão, o Gil é o melhor jogador do Corinthians no ano. Sim. O Gil. É o Gil e o Ralf. O Igor, o menino, que aliás é muito bom, não tem que sair mais. O lateral esquerdo é muito bom jogador. E o Ibson. São 5 jogadores que não foram campeões do mundo. Metade do time não foi campeão do mundo. O Douglas também. Agora, corintiano que tá pedindo cabeça do Tite, pro Tite sair, querendo arrumar. Não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas, Bazinho, foi o que eu falei antes do programa. Quem que tá pedindo? Não importa Você a entendeu? facção, Não, mas aí que tá. Pessoa, ninguém tá falando... Bazinho, o que acontece é o seguinte, vão querer fazer uma pressão desnecessária em cima de um time que tá tendo seus problemas naturalmente, acontece. O Campeonato Brasileiro é sabido que em uma fase do campeonato você vai ter aquela barrigada para baixo. Não é só alta. O Cruzeiro tá em alta agora, mas também já sofreu um pouco e provavelmente vai sofrer mais um pouco na frente antes de ou disputar o título com o Botafogo, ou quem quer... O Saulo de São Paulo manda que o Cruzeiro já é campeão. Quem vai chegar com ele para disputar, é lógico... Tá louco. O Botafogo ganha deles na quarta-feira, fica 1 ponto. Então, Cruzeiro e Botafogo vão disputar o título. Quem mais vai disputar? É uma boa pergunta. O Cruzeiro é o seguinte... Eu acho que Cruzeiro e Botafogo estão entre os 4. Isso não, sim, fato. Agora, dizer que já é campeão, de jeito nenhum. O Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro tem o Botafogo. Depois, por exemplo, se o Botafogo empata com o Cruzeiro depois tem Corinthians no Pacaembu e Inter fora também. E a sequência do Botafogo, se eu não me engano, é Ponte Preta e Náutico, ou Português e Náutico. Bahia e outro time que está lá embaixo. Pode olhar aí, que é o jogo do Botafogo. Ponte Preta. Exato, você pode Bahia ver. E Ponte Preta. Em 2 rodadas, se por exemplo, se consegue um empate pro Botafogo, pela tabela que tem o campeonato, o Cruzeiro nas próximas rodadas, a tabela, o empate não é ruim pro Botafogo lá em Minas. É um bom resultado. Pela tabela, sim. É um bom resultado. Assim, eu me arrisco a dizer, quando eles não perdem pro Cruzeiro no Pacaembu, acho muito difícil. Eu acho que esse elenco... Mas é um jogo muito duro. Esse elenco do Corinthians, ele gosta desses jogos mais duros, esses jogos complicados. Esse jogo sob pressão, vai jogar sob pressão contra o Cruzeiro, ainda mais se não ganhar da Ponte amanhã. Aliás, se não ganhar da Ponte, pode parar também, não é possível. Né? Eu quero falar, se não ganhar da Ponte, pode Pelo parar, amor de né? Deus, não. Lá no Moisés. O Corinthians que o Tite que já deu a escalação, vai ser Cássio, deixa eu só pegar aqui. O Alessandro e o Fábio Santos não jogam. Então é Edenilson, Gil, Paulo André e Igor. Ralf, Maldonado, Romarinho e Douglas. Paulo Guerreiro e Pato. Esse é o time. O Danilo tá fora. O Danilo em nível técnico, ele tá abaixo. Ele e o Emerson, acho que foram o que mais caíram no elenco em nível técnico. O Emerson muito. O Emerson muito. O Emerson não é sombra do jogador que ele foi ano passado. Nem sombra. E o Danilo eu acho que é questão de sequência de jogos. E o Romarinho também né? voltou ao normal, né? Voltou no padrão normal dele. Um jogador mediano, nota 5. Mas tem sido esse ano, o Romarinho. É um jogador mediano. O Romarinho precisa saber chutar. Ele tem a condução de bola dele para sair dos adversários, é muito rápida. Depois do jogo de domingo contra o Goiás, tem muito treino de chute para ser feito lá no CT. Muito erro. O Pato é o 2 gols? Não, mas o Pato, eu estava até falando do Pato, vocês me interromperam, acabei mudando de assunto. O Pato, na minha modesta opinião, o Pato foi muito valorizado quando ele saiu daqui. Eu não acho o Pato um jogador craque inquestionável. Não, tem muito que Eu acho ele bom jogador, ponto. Ele tem muito mais marketing do que bola. Você acabou de falar que o Pato é diferente. É diferente, não, ele mas não quer dizer que ele seja o supra-sumo. Não é.
Pagou Ele não é. 20, 40 milhões. O Tevez saiu por... que podia ter O Tevez é Tá muito bom, mais jogador na que mesma ele. idade, o Tevez tinha condições de mudar um jogo muito mais fácil do que o Pato tem hoje. Eu acho 24 anos do Tevez, 24 anos do Pato que ele tem agora. O Tevez tinha um poder de reação dentro de campo que ele mudava um jogo. O Pato não está mostrando isso. Tem ótimos lances, pontos altíssimos do Pato, mas não tem regularidade. E ele sempre sofreu isso na Itália. Mas na Itália ele sofreu muito com lesão também. Então Muito a regularidade, se é causado por lesão ou por questão técnica, que não está indo bem e está indo para o banco, desde que ele chegou na Itália ele sofre disso. Então é lesão Mas na mesmo- Itália e aqui ele não fica no time titular. Mas ele nunca teve aquele perfil daquele jogador decisivo, ser o craque do time. Ah, não. Fazer gol é uma coisa. Até porque no Milan Carregar ele a jogava com o Imbra, responsabilidade né? é outra. E aqui, o que acontece? Na hora que o Corinthians paga 40 milhões por um jogador como ele, o que a torcida e a imprensa espera é que ele seja o cara que vai decidir. Naturalmente. Ele veio como cara para o ano 2013 do Corinthians. Foi a contratação mais cara do Brasil. Naturalmente, isso aí tá certo mesmo. Mas Então ele tinha que, vamos dizer, guardadas as devidas proporções, ser o artilheiro da equipe, que ele é, ele é de artilheiro fato, da equipe, é. correto. Mas ele tinha que ser o melhor jogador do brasileiro. Estou falando em termos de expectativa. Não, tô mas eu dizendo- acho que não tô tá dize- brigando, não ser o melhor, ok, podia estar melhor, mas eu acho que todo jogador que vem da Europa, você tem que dar no mínimo 6 meses, ou um ano pro cara. Eu acho que 6 meses, se o cara vem muito focado, 6 meses ele consegue. Por exemplo, o Alex demorou 6, 7 meses quando jogou no Corinthians, pra realmente engrenar, entendeu? Basinho, eu entendo. Esse Mas, raciocínio mas eu faz acho parte. que o Pato, Faz parte, o tá Pato tá certo. na carência dele, E o eu acho. Walter, Mas, por então? exemplo, o Alex veio da Europa, veio para Curitiba. Não, eu tô falando não do Alex sentiu- Meia, que era do... Não, tô falando do Ah, outro tá, Alex. tá. Não sentiu absolutamente nada. Experiência. Mas é uma coisa seguinte, ele tem 35 anos, ele voltou pra casa dele, entendeu? É diferente, Marcelo, ainda mais pela experiência que ele tem da idade dele, né? Vamos lá, e-mail. O Clebão manda, grande Clebão, monstro adormecido, rapaz pra beber igual o Clebão, parceirão. Um abraço pro Clebão. Você conheceu o Clebão lá no estádio, lá com a gente? Sim, claro. Sim, grande Clebão. Abraço. Tá na bandeira lá também. Clebão, que você é um lixo. Só falo isso pra você, amigão. O Leopoldo de Capão Redondo manda. Vocês viram que o Palmeiras já contratou o Luxemburgo? O Marcelo vai falar disso daqui a pouco. Já tem as informações. Vocês acham que pela primeira vez em 15 anos não vai haver nenhum time paulista no G4 no final do campeonato? Não, eu acho que o Corinthians classifica. Eu acho que esse... 50-50. Não, amigão, 50-50 não. Não, mas eu falei, o que eu falei Basinha. desde o começo do Campeonato Brasileiro? Que o Corinthians não iria chegar na Libertadores. O Corinthians tem uma vantagem sobre os outros, que é o seguinte, manter foco em não deixar assim, tem condições de recuperar. E tem condições de recuperar tanto jogando no Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Então, assim, são duas frentes consistentes para o time voltar. O que vai voltar a jogar, eu acho que é uma questão de acerto, de tempo, tá na fase baixa agora. Mesmo lá antes da Copa de Considerações também teve uma fase não muito boa, mas vai voltar a engrenar. Não sei se vai ter a sequência suficiente para chegar no título, mas... Eu ouvi uma fofoca com relação ao Entre Corinthians. os quatro, eu digo fofoca, sim. porque não sei se é verdade, mas dizem que o André Sanches confidenciou para algumas pessoas próximas a ele que do ano passado para esse ano, ele, se fosse presidente do clube, renovaria 70% do elenco. E que o Mário Gobi, atual presidente, falou, não, eu vou deixar o elenco do jeito que está, porque eu quero ver até onde vai. Não, mas o Chicão foi embora, o Wallace foi embora o Alex foi embora da Libertadores, que era do elenco campeão. Você tá Jorge falando. Henrique. Jorge Henrique, eu acho que... O Jorge Henrique, na minha opinião, é um cara que faz muita falta. E o Tite tá querendo fazer do Romarinho o Jorge Henrique. Na parte de marcação atrás, de composição de homens de meio campo, marcação de lateral. Eu acho que ele está tentando fazer isso. Mas o Romarinho é um jogador... Ele tem uma diferença com a parte tática do Jorge Henrique é muito apurada. O Romarinho não. O Romarinho ele está ainda aprendendo isso.
Mas eu acho que o Romarinho é um cara que vale apostar ainda. O Jorge Henrique demorou 2 anos e pouco para chegar no nível que ele chegou de consciência tática. Tanto que quando aconteceu Mas ele não começou só com o Tite, né? Ele passou pelo Mano. Não, o Mano, mas no Mano ele não tinha a dedicação tática que ele teve com o Tite. Ele aprendeu muito com o Mano. Eu juro que eu não entendo. E ele chegou no ponto. Tanto que quando deu o problema dele no Corinthians, o Dunga tava louco atrás dele. Eu juro que eu não entendo como o Corinthians deixou o Elias ir pro Flamengo. Isso é inadmissível. Eu já vi notícias que o Elias, ano que vem, talvez o Corinthians vai correr atrás do Elias para compor o meio campo do Corinthians. O Walter Aliás, também. se o Elias entra Então, ele cai como uma luva. Mas é uma time. bagunça isso aí, porque a questão do Elias, ele tem contrato com o Flamengo. Não. Com o Sport, né? Com o Sport. Sport de entendi, Portugal. tá, Flamengo. Mas parece que ele teria uma prerrogativa legal para quebrar esse contrato com o Sport de Portugal. Segundo o advogado do Flamengo, eles quebrariam esse vínculo e ele assinaria automaticamente com o Flamengo. O que inviabilizaria a ida dele para o Corinthians. Sim. Em circunstâncias normais. Agora, se ele não quebra esse vínculo, aí o Flamengo teria que comprar ele do Sport. Esse comprar ficaria difícil para o Flamengo. Aí o Corinthians teria essa oportunidade aí de atacar. E outra, do Elias ficar no Flamengo depende muito do que vai acontecer com o Flamengo. O Flamengo depende de um sucesso na Copa do Brasil para manter expectativas altas para a contratação no ano que vem. Porque se cair na Copa do Brasil na próxima fase e continuar na draga que está... Não, mas o investimento do Flamengo é no ano que vem. Não, tudo bem. Independente do que acontecer. Tudo bem, Marcelo. Pode acontecer com o Flamengo o que acabou acontecendo com o Palmeiras, de ir para o mercado tentar contratar e ninguém querer fechar. Sim. Entendeu? E assim, o Flamengo está passivo disso por todo o histórico que existe no Flamengo. E tem jogador que não vê Palmeiras aí no começo do ano, que agora manda e-mail se oferecendo, viu? Deixa eu ler alguns e-mails. O Fábio, lá da Bahia, manda que o Maldonado e Ibson não tem condição. A mesma coisa que o Rafa de São Paulo fala. Falem da vergonha do corintiano. Primeiro empata com o Náutico, depois perde pro Goiás no Pacaembu. Eu acho que empatar... A derrota pro Botafogo, pra mim, era normal. Não por empatar com o Náutico, entendeu? Mas não daquela forma. O quê? Perder para o Botafogo no Rio é normal? Normal. Mas é uma vitória que você pode ir lá na tabelinha dos campeonatos contabilizar 0 pontos. Exato. Mas da forma, assim... quem jogou foi o Gil e o Paulo André ali bloqueando todo mundo. Eu acho foi um volume de jogo. Contra o Goiás, perdeu muito gol. Perdeu muito gol também. Perdeu muito gol. Mas é uma derrota até normal. Se você pegar a posição do Goiás no campeonato... Tá ali na mesma posição do Corinthians. É o time que tá jogando bem. Concordo com o Marcelo. Então, assim, não tem isso. A questão do brasileiro é que é o seguinte, todo jogo você tem que estar ligado 100%. Sim. Porque o último colocado pode te pregar uma peça e te Campeonato brasileiro é assim, eu falei isso. Campeonato brasileiro, se você joga com o último colocado, é jogo duro, meu amigo. O Náutico não recebeu o Inter lá na Arena Pernambuco e tomou de 3? Só o Náutico, que o Náutico não joga mais nos aflitos. Ó, o Wilson Dosso Manda e o Neymar, hein? Falaram que o moleque ia dar errado no Barcelona e tá comendo a bola. Até os jornais catalães já estão se rendendo ao gênio da bola. Pegou um time com Neymar, com Messi, Fábricas, tem tudo para dar certo. Tomara que dê certo. O cara que chega em time montado é muito mais fácil de jogar. E o Neymar tem muita qualidade. Isso aí ninguém negou aqui. Tem condições, muitas condições de... A verdade é o seguinte, antes da Copa América, em termos de seleção a nível internacional, antes da Copa América não, da Copa das Confederações, perdão. O Neymar, pela seleção brasileira, nunca tinha feito algo grandioso. Cresceu muito. Cresceu muito na Copa. Quando ele foi vendido para o Barcelona, a pressão, acho que em cima dele acabou. E ele cresceu muito, rendendo, decidindo jogos grandes. Eu acho que também não tem nem o que falar. Ele tem muito pouco tempo no Barcelona. Tem chão ainda, E tá lá jogando Campeonato Espanhol, que a marcação é fraca. Tal. Vamos ver. Tem jogo com o Ajax amanhã. Com a Ajax amanhã, que também é um jogo... Ajax, terceira força da Europa. É um jogo que tende a ser aberto. Depois tem o Milan, né, no mesmo grupo, se não me engano. Isso. Depois eu vou passar os Por detalhes exemplo, eu quero ver esse jogo, por exemplo, dele contra o Milan. É um jogo que eu quero ver. Porque a marcação é mais apertada. Olha, mas esse time do Milan também, vou te contar, é pior que o do ano passado, amigão. A Itália tá... Hoje o jogo... Já vai entrar na Champions? Eu tô lendo os e-mails, já vamos falar. Lê os e-mails, por favor. O Rafael do Canadá fala que não garante nem Libertadores, eu acho a mesma coisa.
Quando é o jogo Grêmio e Corinthians, o Roger Gaúcho mandou Imortal, vai atropelar os gambás. O primeiro jogo é dia 25 de setembro e o segundo Na jogo véspera de Natal, o segundo jogo. 25 de setembro, eu falei. E o segundo jogo, 23 de outubro. É um absurdo isso. O Júnior quer que o Tevez volte. Pô, eu quero 5 milhões de dólares. Faço o cheque agora, depois Essa você também foi na tua uma- conta. Mandaram o e-mail dos mensaleiros aqui. Neymar e Messi, quem vai ser o melhor do mundo? Ainda Messi. Ainda Cristiano Messi. Ronaldo, pelo que Ainda jogou Messi. hoje, viu? Nossa, Cristiano Ronaldo jogou muito hoje. Que é isso. E antes de começar o jogo, eu falei assim, pô, vou assistir Galatasaray e Real Madrid, vai ser um jogão. Galatasaray é duro de perder lá, pô, tomaram de 6, cara. Mas Você o só Perdi minha Gajo- credibilidade com meu pai. O pai falou, você mandou assistir esse Com jogo? o Pedrão você só se queima, hein? Falou, pelo amor de Deus. Eu falei, pô, pai, vamos Mandou ele assistir. assistir o jogo, ele falou, e esse coletivo Não, eu que você falei, mandou qual que nós assistir? vamos assistir? Eu falei, vamos assistir Galatasaray e Real Madrid, que o Galatasaray dá problema jogando na Turquia. Bom, deixa eu passar os resultados de hoje. Manchester United 4, Bayer Leverkusen 2, Real Sociedad 0, Shakhtar Donetsk 2. Aliás, o Shakhtar é um time muito regular na Champions League, hein? Logo mais, acho que dentro de 2 ou 3 anos, eles talvez belisquem uma semifinal já. Estão merecendo pelo trabalho que é bem feito lá. De pouco em pouco, né? Chegaram às oitavas, na última. Já chegou nas quartas, já chegaram nas quartas Já. uma vez. Copenhagen 1, Juve 1, Vitória Pilsen 0, Manchester City 3, Olympiacos 1, Paris Saint-Germain 4, gol do Marquinhos, ex-zagueiro do Corinthians, bom menino. E 2 do Thiago Mota. 2 do Thiago Mota. Benfica 2, Anderlecht 0, Bayern de Munique 3, CSKA 0 e Galatasaray 1, Real Madrid 6. Esse é o jogo que eu pedi para assistir, que eu falei que ia ser mais equilibrado. Alguns resultados aqui que vocês querem dar algum Acho que o único pitaco? que, de certa forma, é surpreendente é o Copenhagen e Juventus. Que a Juventus fez contratação para esse ano, trouxe o Tevez, tem um time bem montado, é campeão italiano e enfrentou aí muita dificuldade. Não era para enfrentar. Foram as cheerleaders do Copenhague que atrapalharam. Quem? Acredito que sim. As cheerleaders do É, Copenhague. você e a viu? Juventus está no seleção. grupo do Galatasaray com o Real Madrid, né? É. Baita jogo também, Real Madrid e Juventus, vai ter um Barcelona e Milan também. Pô, essa Champions League tá bacana, vai ser legal. E esse resultado do... Eu acho que o Manchester City, que nunca tinha passado de fase, eu acho que essa vez ele vai passar. Belíssimo gol do, eu acho que foi O de de Yaya Seco. Touré. Turra não, do Touré. Touré, não foi? Vai passar Yaya o, Touré, verdade. o Bayern e o City no grupo. Eu acho que a normalidade é essa. É, só se o CSKA surpreender, mas assim, muito forte. Acho que não. Jogos de amanhã. Deixa eu passar os jogos de amanhã. Você já tá na tela, Marquinhos? Já estou na tela. Então passa os jogos de amanhã. Amanhã temos Chelsea e Basel, em Stamford Bridge. Temos Schalke 04, que a nossa querida Tassi tanto gosta, quanto o Steaua Bucareste, lá em Gelsenkirchen. Tá certo isso, Basinho? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Como é que é, Bazinho? Gelsenkirchen. Aí, bem. agora Sou você quase um pronunciou, alemão, quase um amigão. alemão, quase um Sou- nativo. Sou quase um bávaro. Brincadeira, né? Olympique de Marseille contra o Arsenal, Napoli e Borussia. Jogão, hein? Esse jogo, Lá no São Paulo. É o melhor jogo esse da rodada, desses aqui que o Marquinhos falou até agora. Atlético de Madrid e Zenit, Áustria, Viena e Porto, lá na Áustria, Barcelona e Ajax no Camp Nou e Milan e Celtic no San Siro. Esse Napoli Borussia é imperdível mesmo, hein, Marcelo? imperdível. Bom jogo, hein? Bom jogo, estádio lotado, estádio São Paulo, lá É no pressão. mesmo horário? Todos os Tudo. jogos no mesmo Do Barça. horário. Todos os jogos. Na Champions League só tem horário diferente quando joga um time da Rússia, que geralmente eles jogam 2 horas antes. por causa de fuso Aí é horário. 1h30 da tarde É. aqui, né? Que eles jogam em horário diferente. O resto sempre são jogos no mesmo horário. Tem jogos aqui que podem surgir com um Barça e Ajax, pode ser um jogo interessante também. Mas não sei. Não, eu acho que... E o da bizarrice pode ser Atlético de Madrid e Zenit. Que o Zenit também não é time besta, Eu né? deixaria gravando Barcelona e Ajax e assistir. O Zenit, acho que ele está tentando traçar um caminho do Shakhtar. Disputar várias vezes, ser eliminados algumas vezes na primeira fase e logo mais dando passos, dando os passos maiores para conseguir Só queria atingir as entender a outras questão fases. da contratação do Willian, né? Tirou do Shakhtar, ficou 2 meses lá em Moscou e foi embora pro Chelsea.
Temos e-mail aqui, agora o Marcelo vai falar do Palmeiras. O Guilherme de Tu falem do Verdão que contratou o Luxemburgo. E o Saulo da Bahia estão falando que o Palmeiras está querendo contratar o Vanderlei para o ano que vem. Como o palmeirense seria bom? Fora Klein, vem Vanderlei. Marcelo, quais são as informações do Palmeiras? Bom, do Palmeiras, primeira coisa, o patrocinador master do Palmeiras, que o Palmeiras hoje está sem. Está fechado? Tem duas empresas aí duelando cabeça a cabeça. Uma delas é uma empresa de plano de saúde, uma seguradora. Ah, seguradora. Dá nome pra essa porra de seguradora. Não, eu não sei. Você não sabe o nome? Sei. Tá. Se não falar. Não era aquela Aeon que... Não. É uma empresa de plano de saúde. A informação que eu tenho, não sei se é a Mil, se é Bradesco Unimed. Saúde. Aí coisa pega, hein? E a outra empresa seria a AEG, que é a contratada pela W Torre e pelo Palmeiras para fazer a gestão da Arena Palestra Itália aí nesses próximos, se não me engano, é de 15 anos o contrato deles. E eles seriam os patrocinadores master de camisa para o Palmeiras já para o ano que vem. 30 anos. Não, 30 anos não, você tá louco? Sim. Não, tô falando de patrocínio de camisa, Marquinhos. Não, tô falando do estádio. Não, a administração da AEG da Arena, não sei se é o prazo inteiro do contrato. Então seria a AEG, dizem que é um valor que é muito substancial, que coloca o Brasil num novo patamar de patrocínio master. Não sei até que ponto isso é real ou não, mas dizem que é um novo patamar, que todos os clubes que forem renovar seu contrato de patrocínio master vão ser beneficiados por esse acordo do Palmeiras. Pensando em termos mercado... de valorização. Não, sim, mas pensando em mercado brasileiro, tem tanto clube aí que ficou começo de ano, às vezes até tem... Palmeiras é um exemplo mesmo, que achou que por causa de um contrato bem fechado por um clube, ou, por exemplo, que a Caixa fechou com o Corinthians, já poderiam pedir muito mais e assim por diante, e ficaram sem patrocínio. E o que é interessante da AEG, tá, seria o seguinte: a AEG, além dela administrar arenas, ela administra a carreira de alguns esportistas e de alguns artistas. Sim. Entre esses esportistas, tá, tem o Landon Donovan, jogador da seleção norte-americana, tem a carreira administrada pela AEG. Kobe Bryant. Não, a Kobe não vai servir, né? Palmeiras aqui. Ele gosta de futebol, viu? No ataque. Mesmo, e aí um jogador que o Bar adora, eu gosto muito também, que é o Totti. Totti? Ex-Roma. Não, ex-Roma não, tá jogando ainda. Não. O jogador do Roma também é da AEG e dizem que uma das cláusulas previstas nesse contrato é que a AEG participaria de negociação de jogadores, traria jogadores e inclusive algum jogador, de repente, aí, que tem a carreira administrada por eles, como eles fizeram com o Beckham no LA Galaxy. Quando eles pegaram a administração da Arena, eles levaram o Beckham para alavancar a bilheteria. Como é que está a saúde financeira da AEG? Tá bem? Da AEG? Vai bem, vai bem. Muito bem? Vai bem, muito bem. Que, assim, uns anos atrás, a gente teve uma ISL da vida aí também, né? Que quebrou com contrato com o Grêmio, com o Flamengo e tal. Então é bom saber, né? E, agora, falando do Luxemburgo, a notícia que existe é que o Luxemburgo já teria acertado as bases salariais com o Palmeiras para o ano que vem. A informação que eu tive é que o Luxemburgo não seria treinador, mero treinador exclusivo do Palmeiras, por assim dizer. Ele realmente ocuparia o cargo de General Manager, que é uma coisa que ele tanto bate, que ele mas tanto ele não deseja. seria o técnico. Ele até pode ser o treinador de campo, mas a forma de contrato dele, as coisas são bem diferentes do simples contrato de treinador hoje. É um contrato por metas, por objetivos, com participação em eventuais receitas, em eventuais conquistas. É um contrato bem diferenciado nesse sentido. O que dizem que já está assinado. Eu não preciso dizer que fico muito feliz, não pela contratação do Vanderlei, mas pela descontinuidade do Kleina, que deveria ser imediata, inclusive. Você não conhece o projeto para saber. Entendeu? Põe o Evair lá, no lugar do Kleina, vai melhor. Outro dia o Evair pediu emprego pro Nobre no linha de chegada, o Nobre deu risada.
pro Paulo Nobre? É. Os caras pedem. Adoraria Os caras treinar assim o na Palmeiras. televisão, no programa de corrida, é isso? Porque Não ia o chegar, Paulo Nobre né? foi como piloto de rally, né? Aí tava ele e o Evair como palmeirense e tal, né? Ex-jogador. Adoraria treinar o Palmeiras. O Paulo Nobre só fez aquela risadinha, né? Tentou cavar, o Evair era artilheiro. E o tentou Brunoro cavar. vai pra onde? Não, o Brunoro é CEO de esportes, é diferente. Ele cuida de todos os Ele esportes do cuida Palmeiras, de tudo do não é Palmeiras. só futebol. Tanto é que ele acabou com o time de futebol de salão. Com o time de basquete. Não, o time de basquete continua a Meutex, que é a parceira que abriu Ah, as das lojas lojas, do Palmeiras, é verdade, entrou como é verdade. patrocinadora. E, inclusive, o time de basquete está fazendo uma campanha bem honrosa. E o time de vôlei? O Brunoro, que é do vôlei, não vai montar um time de vôlei do Palmeiras? Não sei se tem algum projeto para o vôlei, mas certamente, se tiver interessados em financiar Marcelo, isso... não é muito cacique pensando em Palmeiras? Então, o Palmeiras, milagrosamente, está numa fase política tranquila. Isso é verdade mesmo, você não ouve mais muita. A não ser também porque é o seguinte, Marcelo. Palmeiras também Tá jogando a Série B, tá mídia. navegando tranquilo, entendeu? Já tá com a Série A garantida já, vai ter problema nenhum para ter o acesso. E eu acho que é essa hora que o Palmeiras tinha que começar a trabalhar nos bastidores já para fortalecer pro time ano que vem. Porque ficou provado que quando você pegou um time mais forte de Série A, o Palmeiras não aguentou. Não aguenta. Não aguentou. Não, e gerou até um estresse lá dentro do Palmeiras, que o Paulo Nobre vem a público e fala uma besteira, aí o Kleina vai e fala outra, o Brunoro não aparece, agora, aí é conselheiro já se aproveitando da eu acho situação que pra falar outras a coisas. primeira coisa que o Palmeiras deveria fazer, pensando em 2014, tá, seria assegurar a permanência do Allan Kardec. Pelo menos como opção, nem que seja titular. Assegurar a permanência. Você ter um camisa 9, um atacante hoje, é importantíssimo. Importantíssimo porque não tem, é uma escassez no mercado. Não tem, tanto é que tem jogador aí que vira, mexe, ele tem uma oportunidade no clube, ele não vai bem, ele vai para outro clube, ele acaba voltando para aquele mesmo clube porque não tem outro. Sim. Então, esse seria um ponto. O jogo contra o América, ele acabou expulso num entreveiro com o goleiro lá, depois tomou até uma cuspida. Ridícula a arbitragem do jogo contra o América, ridícula. Teve pênalti para os dois lados, o juiz não deu. Teve falta que o juiz inverteu. Expulsou o jogador sem a menor necessidade de expulsar. Fez uma lambança que foi a pior arbitragem que eu vi esse ano. E olha, eu assisti Corinthians e Boca. Eu assisti Corinthians É e que Boca. Corinthians e Boca foi mal intencionado. Esse o cara foi ruim mesmo, entendeu? Não, tem péssimo. diferença, entendeu? Não sabe que a bola é redonda. Então, mas esse aí não é um cara mal intencionado, é um cara ruim. É você pegar O uma Amarillo criança, foi um se cara você mal pe- intencionado, entendeu? Se você pegar uma criança e dar um apito para ela, ele vai apitar aleatoriamente ao longo do jogo. Ele faria um serviço semelhante ao do árbitro. Não Semelhante. tem jeito, isso aí é mundial. A Péssima arbitragem hoje é geral. Agora, Enquanto não pro final. o Palmeiras joga com o Avaí hoje, lá Na ressacada. na ressacada. Deve jogar completo. Completo dentro do que tem, né? Porque o Allan Kardec não joga. Expulso. Não Jogou o joga, Leandro, foi né? expulso. O Leandro Valdívia. deve jogar mais próximo da área e E o o- Vinícius deve entrar no time. E o Valdívia? Valdívia joga. Valdívia joga. Aí sim, hein? Joga também daquele jeito, né? Teoricamente joga. O Valdívia até no vestiário ele pode ter algum probleminha e não jogar. Isso é legal, um palmeirense falando, né? No Não, mas é vestiário, verdade, é cara uma verdade. funda, É uma pena, porque é um baita jogador. Tem muito potencial. É uma potencial sem exercer é complicado. Então, do Palmeiras é isso. Eu vejo com bons olhos, não a vinda do Luxemburgo em si, porque eu acho que a vinda do Luxemburgo tem que ver o que vão dar para ele trabalhar. Porque o Luxemburgo não sabe trabalhar com um time ruim. Ele precisa ter condição de fazer contratações, de trazer jogadores. Então, fica complicado nesse aspecto. O Brunoro, com certeza, já está de olho no mercado aí, em termos de contratação. Tem algumas peças que o Palmeiras não pode perder para o ano que vem, que seria um primeiro passo fundamental. E a Série B é muito chata de assistir, bem Acabou que já. você falou. Acabou o campeonato já. Sabe? Não tem mais motivação para assistir Não, jogo, nenhuma, é muito chato. nenhuma. Muito chato. Talvez o jogo com o Chapecoense na volta vai ser um jogo bacana, depende do campeonato mais. É o último, né? É, o penúltimo ou último, né? É o último, última rodada. Marquinho, seu destaque inicial, valeu. Final, mas- Posso ser o final? Pode, sem problema. Em vez de fazer, já está adiantando o próximo programa. Bom, meu destaque vai amanhã, rodada de meio de semana do Brasileirão.
Eu acho que vai pouco mexer na tabela, mas pode ser interessante para vários clubes, principalmente os lá da rebarba lá, São Paulo, Vasco, Criciúma. Eu acho que vai embolar mais ainda aquilo lá. Marcelo? Meu destaque final vai para o Claudião, nosso amigo botafoguense. Grande Claudião. Que sempre nos assiste. Amanhã, tamo junto. Ele sabe, sou Botafogo esse campeonato Projeto Série A. Botafogo campeão Libertadores 2014. Projeto Botafogo Libertadores 2014 campeão. Estarei com a minha camisa número 7 do Túlio, da época, com patrocínio da 7up e assistindo o jogo Cruzeiro e Botafogo. Meu Deus, então, se fale fosse... pra história, depois eu vou falar, Claudião, isso não é bom sinal, hein? Já tô avisando pra você. Não, mas eu não vou goleada. vestir, eu vou deixar a camisa do lado só. Vai ser goleada. Pessoal, obrigado pela audiência. Até semana que vem, um grande abraço. Mas aí como é que faz aqui no Jurassic?